quarto ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Santina. E aí, como passaram da semana passada? Espero que estejam todos bem, não é? Vamos para mais uma aula de ciências? Hoje é nossa aula número 8. Mas antes de começar, vocês já sabem, né? Vamos relembrar dos nossos combinados, aqueles que todas as aulas nós lembramos, né? E a importância deles, principalmente neste momento. Então, qual é o primeiro combinado, pessoal? Vamos lembrar aqui? Lavar as mãos com água e sabão. Vocês já lavaram as mãos hoje? Espero que sim. Quem não lavou, vai lá e lave, porque é muito importante. Outra coisa, ficar em casa. Nesse momento, nós precisamos ficar em casa. Se você puder, fique em casa, você e seus familiares. Se não puder, utilizar a máscara ao sair de casa. E também o álcool em gel, 70%. Já estão com os materiais aí também? E aí, já está também num lugar confortável para assistir às nossas aulas e fazer as suas tarefas? Para quem já está tudo prontinho, vamos lá. Anote a data de hoje e aula número 8 de ciências. Eu vou dar um tempinho para você fazer isso e eu já volto. E aí, conseguiram então fazer as suas anotações aqui no primeiro momento da nossa aula? Mãos lavadas, confortáveis. Anotou aí, deixa o seu caderno num cantinho e vamos começar a nossa aula. Vocês lembram que nós estamos trabalhando com misturas e transformações. Esse é o conteúdo das nossas aulas de ciências agora. Então, estamos trabalhando misturas homogêneas e heterogêneas, separação de misturas e transformações físicas e químicas. Estão lembrados que desde as aulas passadas, não é? Nós já estamos trabalhando com esses conteúdos. E a cada aula nós vamos, então, aprofundando, trazendo novos exemplos, novas atividades. Tá certo, gente? Então, vamos aqui, olha só. Vocês sabem que as misturas estão presentes na nossa vida. Lembram da aula passada que eu mostrei para vocês a etiqueta das nossas roupas, para vocês fazerem lá uma observação e ver a composição das nossas roupas, porque na verdade elas são misturas também. Outra coisa, os alimentos que nós comemos são feitos de misturas de substâncias também. E os produtos de higiene e limpeza, olha ali, por exemplo, um sabonete, ele contém muitos produtos, né, muitos ingredientes. Então, são exemplos de misturas presentes na nossa vida, né? Você pode encontrar ali outros exemplos, não é? De produtos, de roupas que contêm ingredientes e que sejam misturas de substâncias.
E outra coisa que nós vimos também é o conceito de mistura homogênea e mistura heterogênea. Lembram que nós fizemos uma mistura de água mais o açúcar? O açúcar, ele ficou dissolvido na água, tá? Ele desapareceu. Então, a mistura ficou homogênea, tudo igual, não dá para nós percebermos os ingredientes. Já quando nós fizemos uma mistura de óleo e água, nós percebemos duas fases ali, o óleo ficou em cima e a água embaixo. Então, nós dissemos que é uma mistura heterogênea. Tudo bem? Entenderam esse conceito também? E daí, gente, eu trouxe aqui outros exemplos de misturas. Vocês já ouviram falar no soro caseiro? Sabe para que ele serve? Você já precisou tomar o soro caseiro? Isso acontece, não é? O soro caseiro, ele é uma solução feita a partir da mistura de água, sal e açúcar. E serve para o tratamento e prevenção da desidratação. Você sabe o que significa essa palavra desidratação? A pessoa desidratada é aquela que está com falta de água no organismo. E é por causa da diarreia, muitas vezes, vômitos, não é? Ocasionada por algumas infecções, não é? Ou intoxicação alimentar. Então, uma das formas de tratamento da desidratação é a ingestão do soro caseiro. Muitas vezes, o soro caseiro nós compramos em farmácia, que já vem pronto, não é? A mistura para a gente só dissolver na água. Então, veja aqui como podemos fazer o soro caseiro. Se você tiver a colher própria para fazer o soro caseiro, essa colherzinha azul aí que vocês estão vendo na tela, essa colher, ela é fornecida às vezes pelos postos de saúde ou se compra nas farmácias. Então, se você tiver essa colher própria para fazer o soro caseiro, você então faça assim, um copo cheio de água limpa, uma medida rasa de sal com a parte pequena da colher e 2 medidas rasas de açúcar com a parte maior da colher, tá certo? Agora, se você não tiver a colher que é própria para fazer o soro, você pode utilizar as colheres que você tem em casa. Então, vai ser assim: para 1 litro de água, uma colher de café de sal e uma colher de sopa bem cheia de açúcar. Olhem aqui, ó, a colher de café é essa bem pequenininha aqui e a colher de sopa bem cheia de açúcar em 1 litro de água. Entenderam, gente? Então, o soro caseiro também é uma mistura poderosa aí que pode salvar vidas, tá certo, gente? Aí, então, agora, pessoal, eu vou trazer para vocês uma tarefa que é um desafio, tá? Observem aqui. Vejam bem, eu tenho uma mistura ali, um copo com gelo. Então, água e gelo, né? Uma mistura de água líquida com água sólida, no estado sólido. Então, a pergunta é a seguinte: água com gelo é uma mistura homogênea ou é uma mistura heterogênea? O que você acha? Eu não vou dar a resposta, vou dar um tempinho aí para você copiar a tarefa e eu já volto.
aí, conseguiram então tomar nota? Eu não vou falar a resposta hoje, não. Vou deixar vocês pensarem aí, podem pesquisar. Na próxima aula nós retomamos esse conteúdo aqui e eu trago a resposta para vocês. Um outro conteúdo que nós estamos estudando é sobre transformação dos materiais. Nós vimos até agora as transformações físicas, né, e transformação química. Estão lembrados disso? O que é uma transformação física? Vamos relembrar aqui, ó. Em uma transformação física, não ocorre formação de novas substâncias. Além disso, nesse tipo de transformação, os elementos não perdem suas características. Vocês lembram quando nós fizemos aqui o papel amassado, por exemplo? É uma transformação física. O papel não perdeu as suas características, ele continuou sendo papel. Eu trouxe aqui outros exemplos, olhem aqui, tomem nota. Vejam aqui, por exemplo, o metal cobre, ele pode sofrer uma transformação física quando utilizamos ele para fazer fios de cobre. Os fios, né, que nós utilizamos ali, os fios elétricos, os cabos elétricos são feitos de cobre. Então, essa transformação do metal cobre em fios de cobre também é uma transformação física. Lembram também do anel de ouro, não é? O ouro também é um metal que pode ser transformado, né, em vários formatos. Não vai perder a característica de ouro, tá certo? Isso também é uma transformação física, tá? Beleza? Entenderam aí, gente? Olhem esses outros exemplos aqui que eu trouxe, ó. Pensem bem ali comigo. O que acontece quando aquecemos a água da torneira? Olhem aqui essa imagem. Então, nós colocamos um pouco de água lá, aquecer, e olha o que acontece. Começa a ferver e a água passa, né, do estado líquido para o vapor. Vocês estão percebendo ali? Olhem aqui, gente, esses experimentos vocês não façam sozinhos, hein? Quando falo de aquecimento, eu trouxe aqui só imagens para vocês perceberem. E sempre, se forem fazer isso, com a ajuda de uma pessoa da sua família. Não cheguem perto do fogão, porque vocês sabem que pode acontecer acidentes, hein? Mas só para vocês saberem, então, que a água no estado líquido, ela pode passar para o estado de vapor, não é? Ela ferve e evapora, vocês sabem disso, não é? Agora, observem aqui. E quando resfriamos a água? Olha lá, quando colocamos a água nas forminhas, lá no congelador da nossa casa, o que acontece com ela? Ela passa de líquido para gelo, né? E quando aquecemos o gelo, olha só, quando tiramos o gelo do congelador, o gelo derrete e volta a ser novamente líquido. Então, vocês perceberam que essas mudanças de estado físico da água são transformações físicas. Não é? Pelo aquecimento ou resfriamento da água, ela muda de estado, ela passa do sólido para o líquido, do líquido para o gasoso, do gasoso para o líquido e assim, não é? Olhem aqui esse esquema, então, que eu trouxe. Mudanças de estado físico da água. Olhem aqui. Se nós aquecermos a água, não é? Se a gente aquecer a água, ela passa, né? Então, do sólido para o líquido e do líquido para o gasoso, não é? Entenderam ali? Agora, se nós resfriarmos a água, ela passa do gasoso, volta para o líquido e do líquido se transforma em sólido. Perceberam aí, gente, esse esquema sobre as mudanças de estados físicos da água? Se aquece, né, a água muda de estado físico. Do líquido vai para o gasoso, ou do sólido vai para o líquido, quando a gente aquece. Se a gente resfria, ela passa do vapor, do gasoso, para o líquido, do líquido para o sólido. Perceberam ali? Isso faz lembrar uma coisa, não é? Que você já deve ter estudado ano passado. Lembram do ciclo da água ou o ciclo hidrológico?
Lembram disso? Olha só, vamos relembrar aqui o ciclo da água. Observe esse esquema aqui, olha só. O aquecimento da água, né, pelo sol. Depois a água evapora, formam as nuvens acumuladas chove, né, que nós chamamos de precipitação. Depois que chove, a água infiltra novamente para o solo, vai lá para as águas subterrâneas, volta para os oceanos, para o solo, e daí o sol aquece novamente e formam, né, novamente as nuvens, e aí chove. Lembram do ciclo da água na natureza? Bacana, hein? Prestem bem atenção aqui nesse esquema, tá joia? Então, agora eu vou fazer uma pergunta para vocês, aqui uma atividade. Vamos ver se vocês entenderam sobre o ciclo da água e a mudança de estados físicos que a água passa. Olhem aqui essa questão, observem aqui. Quando a mudança no estado físico da água é porque essa substância, a água, né, ela sofreu uma transformação física reversível ou uma transformação química irreversível. Vamos ver se você prestou atenção aqui nas nossas aulas. Vamos lá, o que você acha? Então, quando ocorre mudança de estados físicos da água, que você viu no experimento, viu lá no ciclo da água, o que acontece com essa água, né, com a substância água? Ela sofre uma transformação física reversível ou uma transformação química irreversível? Pensa um pouquinho aí, o que você acha? É uma? Vamos ver a resposta, se você acertou? É uma transformação física e é reversível, não é? Vocês viram como que a água ela vai e volta no ciclo, passando por vários estados físicos, mas ela não muda, né, as suas características, continua sendo água, H2O. Tudo bem aí? Estão lembrados, então, do que é uma transformação física? Hoje eu trouxe, então, mais alguns exemplos de transformações físicas. Também lembram que nós falamos do que é uma transformação química? Uma transformação química é aquela em que há formação de novas substâncias que alteram a cor, o cheiro, o gosto, a textura e a consistência dos corpos, não é? Vocês lembram, então, desses exemplos aqui de transformações químicas? Olhem aqui, o apodrecimento de frutas, um fósforo que se queima, um alimento que é cozido, a ferrugem, não é, de ferramentas e pregos, o cozimento ali de, por exemplo, o pão que é assado, ele se transforma quimicamente, não é verdade? Quando a gente coloca o pão para assar, ele se transforma, ele cresce, exala um cheiro, muda a cor, a consistência, não é? Então, é uma transformação química. Vamos ver outros exemplos aqui? Olhem aqui, ó. A queima do carvão em uma churrasqueira é um exemplo de transformação química também. Então, né, não tem como, né, retornar, e é irreversível, não é? Formam as cinzas, que é outra substância. Então, a queima lá do carvão é uma transformação química também. Olhem aqui, trouxe outros exemplos. O que acontece quando os alimentos são aquecidos? Olhem ali. Se a gente pegar os ovos, trouxe ali, ó, 3 ovos, e eu colocar numa frigideira lá no fogo, o que vai acontecer com o ovo? Com o aquecimento, o que acontece com o ovo? Ele vira ali um ovo mexido, uma omelete, não é? E você acha que dá para fazer essa omelete voltar a ser novamente o ovo? O aquecimento transformou o ovo cru em ovo cozido.
E é uma transformação química porque, olhem aqui, o calor altera a estrutura das proteínas que tem no ovo. Observe essa imagem aqui, que está mostrando os fios que representam as proteínas lá no ovo cru. E depois aqui as proteínas no ovo cozido. Vocês perceberam que elas se modificaram, elas se distenderam, não é? Então, é isso que acontece quando nós aquecemos o ovo e as proteínas que estão, né, na clara, na gema, elas se tornam sólidas. Elas eram líquidas e se transformaram em sólido. Então, isso também é uma transformação química, tá? Olha aqui outro exemplo. Vejam lá, o arroz cru, né, tem lá uma consistência, não é? Tem uma textura, ele tem uma aparência, um cheiro. Quando nós aquecemos o arroz, colocamos lá para, né, cozinhar o arroz, ele também muda. Quais as mudanças que ocorreram ali no arroz depois que ele é cozido? O que acontece com o arroz? Vamos aqui, olha só, o arroz estava duro e agora com o aquecimento ele fica mais molinho, não é? O cheiro que ele exala é diferente. Então, ocorre várias mudanças ali na cor, muitas vezes, na consistência, não é? Então, o aquecimento pode também transformar os materiais, as substâncias, não é? E você acha que é possível fazer o arroz cozido voltar a ser cru? Não dá, não é? Então, é uma transformação irreversível e é uma transformação química, não é? Então, olha aqui, os alimentos também podem ser transformados quando são submetidos ao calor. Eles podem apresentar mudanças na textura, na consistência, no cheiro, no sabor e na forma. E aí, vocês sabiam que também, além das transformações físicas e químicas, existem outros tipos de transformações? Observem aqui, ó. Vocês sabem de onde vem a energia elétrica que todos os dias nós usamos ali na nossa casa para ligar a televisão, para o funcionamento dos eletrodomésticos? Normalmente as pessoas falam assim que a energia elétrica vem lá das usinas, não é? Observem aqui essa imagem. Então, se for uma usina eólica, né, que é a transformação do vento em energia elétrica, uma usina termoelétrica, né, que transforma o calor em energia elétrica, ou a hidrelétrica, né, que vocês sabem que aqui no Brasil nós utilizamos mais a energia das usinas hidrelétricas. O que acontece lá nas usinas, na verdade, pessoal, é um processo de transformação energética, que é um outro tipo de transformação também que existe, tá? Então, vamos aqui, observem essa próxima imagem, como que acontece a transformação lá da energia dentro da usina hidrelétrica, por exemplo, ó. Então, vocês sabem que lá nas usinas hidrelétricas tem um reservatório de água, e que se abre ali a porta, né, de controle, que vai fazer com que a água se movimente e vai lá na turbina, vocês estão vendo ali, então o movimento da turbina transforma a energia, né, do movimento da água em energia elétrica. Então, é a turbina que é responsável por essa transformação de energia, né? Então, é por meio desse processo que se transforma um tipo de energia em outro tipo de energia. Ou então numa usina eólica. Vejam ali, vocês já devem ter visto, não é? Esses equipamentos ali, as pás, né, de uma usina eólica, aquele catavento que se movimenta com o vento, né? Também tem a função de transformar a força do vento, a energia do vento, em energia elétrica.
Para nós entendermos um pouquinho mais sobre essa transformação da energia elétrica, como que ela chega até as nossas casas, eu trouxe aqui um vídeo da Copel, né, que é a Companhia Paranaense de Energia Elétrica, que vai explicar para a gente como que isso acontece. Então, vamos assistir ao vídeo? Sejam todos bem-vindos ao Caminho da Energia! Vamos começar pela geração. Há muitas formas de gerar a eletricidade. Como no Brasil tem muitos rios, a maior parte da nossa energia é gerada com a força da água, nessas grandes estruturas chamadas usinas hidrelétricas. Nessas usinas, sempre existe uma barragem que retém uma parte do fluxo do rio, formando um grande lago. Este é o reservatório. A água armazenada aqui pode seguir dois caminhos. Primeiro caminho. Para gerar energia, a água é levada através de grandes tubulações ou por canais até as turbinas. A força da água é tão grande que faz a turbina girar bem rápido. Quando a turbina gira, ela faz o gerador entrar em movimento também. Assim é produzida uma corrente elétrica. É a força da água que daí é transformada em energia elétrica. Tudo isso acontece dentro da casa de força, que é como se fosse o coração da usina. Depois de passar pela turbina, a água segue seu fluxo normal pelo rio. Agora vem o segundo caminho. Se o reservatório estiver muito cheio, a água que sobra escoa através do vertedouro. Também é possível gerar energia pela queima de combustíveis, com a força dos ventos e até dos raios solares. Legal, né? Vamos falar da transmissão. Como eu falei antes, depois de passar pelas turbinas, a água segue seu caminho rio abaixo. Já a energia elétrica toma outro rumo. Ela segue por cabos até a subestação de energia. Lá tem um transformador bem grande que eleva a tensão de energia para muitos volts. Com a tensão bem alta, a energia corre mais rápido e não se perde pelo caminho. As linhas de alta tensão cortam o território em todas as direções, levando a energia lá das usinas até bem perto das cidades. Da subestação, a energia segue por fios esticados lá no alto dos postes, atravessando os bairros. Quando está bem perto do ponto de chegada, a energia passa por mais um transformador, onde é convertida para a tensão que tem na tomada de casa, 127 ou 220 volts. Do poste na calçada, vem o fio para o postinho da residência. E nessa entrada tem um disjuntor que protege a fiação da casa. Também tem um medidor que registra quanta eletricidade a gente consome. E aí, gostaram do vídeo? Muito bom, hein? E aí, vocês entenderam como que se dá a transformação da energia, do movimento da água lá nas usinas hidrelétricas e é transformada em energia elétrica? Muito bacana, não é? Então, mais um tipo de transformação que nós aprendemos aqui. Transformações físicas, químicas, energéticas, né? E vocês lembram desse experimento aqui? Agora vamos relembrar aqui a tarefa, não é? Lembram que nós fizemos o experimento e aí essa tabelinha aqui, vocês estão anotando as observações desse experimento na tabela, o que está acontecendo com o pote 1 que está seco, o pote 2 que está com sal, o pote 3 que está molhado e o pote 4 que está molhado com sal. Lembram? Então eu espero que vocês continuem ali as suas observações, não é? Depois disso, nós respondemos aquela pergunta: por que é que o sal, não é? Onde tem sal, não ocorre a decomposição? Nós já sabemos, não é? Que quando tem muito sal no ambiente, os micro-organismos, como fungos e bactérias, acabam desidratados. Olha, desidratação, né? Tira a água do corpo e aí pode morrer.
Por isso que durante muito tempo, e até os dias de hoje ainda, o sal é muito utilizado para conservação de alimentos. Lembram ali do salgamento das carnes, dos peixes, né? Agora, por exemplo, o bacalhau, não é? Que é salgado, são formas de conservação de alimentos. Também vocês lembram que o sal, ele está presente nos alimentos industrializados. Lembram que nós fizemos aqui análise dessas embalagens e nós vimos que está em forma de sódio? Lembram da análise ali do rótulo da caixa de leite? O sódio está lá presente, né? E também nesse outro rótulo aqui, lembram que é uma pizza de caixa? Também olha a quantidade de sódio que temos ali. Você fez essa tarefa aí, ó, de analisar um rótulo de produto alimentício e colocar ali a quantidade de carboidrato, de proteínas, de gorduras e de sódio que ele tem? Lembram desta tabela aí? Você conseguiu preencher e terminar a tarefa? E muito importante que você faça isso e observe a quantidade de sódio que tem nos alimentos industrializados. Nós sabemos, gente, que o sal é muito importante para o nosso corpo, não é? Porque o sódio ajuda ali a distribuir os líquidos, não é, do nosso corpo. Mas também o excesso de sal pode trazer problemas à nossa saúde. Por isso, é melhor evitar o consumo excessivo de alimentos industrializados, desses enlatados, embutidos, sucos de caixinha, não é? De refrigerantes, que contém muito sódio. Vocês lembram dessa tarefa que eu passei para vocês resolverem com a família de vocês? Lembram da história do menino de 10 anos que comeu um pacote de salgadinho de 60 gramas e também comeu um pacote de macarrão instantâneo de 85 gramas? E a pergunta que eu fiz, lembram quanto de sódio que ele consumiu? Estão lembrados dessa tarefa? Vocês conseguiram resolver aí? Para ajudar a gente a resolver, eu vou chamar aqui a professora Kátia, que também é professora junto comigo e vai nos ajudar a responder a essa pergunta. Oi, tudo bem, Tudo Santina? bem, Kátia? Como vai? Eu estou bem, você? Que bom, então. Oi, vamos crianças, tudo bem? Então, eu sou a professora Kátia, também participo das aulas de matemática, só que lá dos pequenininhos, do 2º e 3º ano. Então, estou aqui para ajudar vocês um pouquinho com essa tarefa. Vamos acompanhar comigo lá na tela para vocês saberem como resolver esse problema? Então, o problema dizia que o menino comeu um macarrão instantâneo e o pacote de salgadinho. E precisamos descobrir o total de sódio que ele ingeriu. Nós já sabemos que o macarrão instantâneo possui 1.357 miligramas de sódio e que o pacote de salgadinho, a cada 25 gramas, possui 160 miligramas de sódio. Como descobrir essa quantidade de sódio presente no pacote de salgadinho de 60 gramas? Vamos pensar um pouquinho aqui comigo? Se 25 gramas possui 160 miligramas, o que eu posso fazer? Eu posso calcular o dobro. Se eu calculo o dobro, lembrem? Dobro é quando eu pego a quantidade e faço vezes 2. Faço a quantidade do dobro do 25 gramas, eu fico com 50 gramas. Se eu faço o dobro do pacote de salgadinho, eu também vou fazer o dobro da quantidade de sódio. Se era 160 miligramas, quando eu faço vezes 2, eu vou ter 320 miligramas. Então, até aqui é fácil, mas eu preciso de 60 gramas. Então, eu não posso continuar calculando o dobro, porque se eu fizer o dobro de 50, eu vou para 100 gramas e eu quero 60 gramas. O que nós podemos fazer? Se eu já tenho 50 gramas e só está me faltando 10 gramas, eu posso pensar de uma forma de decompor esses 50
para ter o 10. Como que nós fazemos isso? Eu sei que os 50 gramas, eu posso separar ele em 10 gramas, mais 10 gramas, mais 10 gramas, mais 10 gramas, mais 10 gramas. Ou seja, eu separei os 50 de 10 em 10, para ficar mais fácil. Então, o que eu fiz? Eu peguei o número 50 e dividi pelo 5. 50 dividido para 5, 10. Para conseguir achar as 10 gramas que me faltavam. Lembra que eu fiz do dobro dos dois lados, no total de gramas e no total das miligramas? Então, aqui eu também posso fazer a mesma coisa. Se eu dividir o total de gramas por 5, eu também posso dividir o total de miligramas por 5, que seria o 320. 320 dividido para 5 igual a 64. Vamos ver como que isso ficou na notação? Lembram que isso eu já tinha mostrado anteriormente? Eu tinha 25 gramas, calculei o dobro, fiquei com 50. Tinha 160 miligramas, calculei o dobro, fiquei com 320. Mas eu preciso de 10 gramas. Divido os 50 pelo 5 para ter 10 gramas. E o outro lado, o 320, também divido por 5 para ter 64 miligramas. Agora fica fácil descobrir quanto o pacote de salgadinho possui de sódio. Por quê? 60 gramas é igual a 50 mais 10. Então, para descobrir o total de 60 gramas, eu vou fazer 320 mais os 64, que eu vou ter um total de 384 miligramas. Então, com esse passo a passo, eu consegui descobrir que o pacote de salgadinho possui 384 miligramas. E o problema me perguntava do macarrão e do salgadinho. Então, vamos lá? O pacote de macarrão tem 1.357 miligramas e o pacote de salgadinho, 384 miligramas. Para saber o total, basta adicionar as duas quantidades de sódio. 1.357 mais 384 igual a 1.741 miligramas de sódio que o menino ingeriu. Também vale lembrar que essa quantidade de sódio corresponde a quase 2 gramas, porque a cada 1.000 miligramas eu tenho 1 grama. É isso mesmo. Viu só, professora? Que legal, né, gente? Vocês conseguiram ver, então? Aprenderam aí como fazer os cálculos? Um outro assunto também muito importante aqui que nós vamos começar hoje é a separação de misturas. Como que é isso? Você acha que é possível separar o açúcar da água? E o sal da água? Vocês lembram da aula passada aí que nós falamos sobre como obtemos o sal de cozinha? Você acha que é possível separar o açúcar da água que nós adoçamos? Ou o óleo da água? Você acha que é possível separar? Então, a grande maioria dos materiais do ambiente, vocês sabem que é formado por misturas. Se quisermos obter uma substância pura, temos que realizar a separação de misturas. Então, temos que separar. E existem vários tipos de métodos que são usados em laboratórios, nas indústrias, para separar os materiais que estão misturados. Então, eu vou trazer aqui outro desafio para vocês. Então, é o seguinte, quero que vocês analisem e resolvam essa situação. Olhem aqui. Pedro é um marceneiro que estava consertando o telhado de uma casa, quando a sua caixa de ferramentas, que tinha pregos, parafusos e outros materiais, caiu em uma caixa de areia que estava lá misturado com serragem. Como podemos fazer para ajudar Pedro a recuperar os seus materiais? Podemos separá-los manualmente?
como podemos separar esses materiais? Então, ajudem ali o Pedro a resolver essa situação, essa mistura de materiais. Vou dar um tempinho para você copiar essa tarefa, eu já volto. E aí, conseguiram então anotar a tarefa de hoje? Então, pessoal, por hoje a nossa aula está chegando ao final. Hoje nós aprendemos mais sobre misturas homogêneas, heterogêneas, transformações físicas e químicas, transformações energéticas e começamos separação de misturas. Então, na próxima aula vamos continuar aí tratando desses assuntos. Por hoje é só, pessoal. Tchau!